pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa quarta aula a respeito do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eu espero que por agora as coisas já estejam fazendo mais sentido para você. Agora que nós já compreendemos o contexto histórico, religioso, cultural, qual foi a necessidade do Gênesis ter sido escrito, já entendemos também o porquê o povo de Israel foi parar no Egito e como foi que o Senhor libertou eles de lá. Já nas primeiras semanas fora do Egito, o povo já estava causando com reclamações e murmurações contra o Senhor, contra Moisés, até chegar ao Monte Sinai, onde o próprio Deus desceu sobre o monte para encontrar o seu povo e fazer uma aliança com eles. Nós falamos a respeito de como o desejo do Senhor era de que toda a nação ouvisse sua voz e de que todos eles caminhassem segundo os seus mandamentos, segundo a aliança que ele estava fazendo com eles. Assim como Abraão caminhou todos os seus dias dentro da aliança com Deus, o desejo do Senhor era de que ninguém dentro da nação ficasse fora de um relacionamento direto com Deus. Olhando dessa maneira, seja pequeno, seja grande, mulher ou homem, cada uma das pessoas dentro da nação de Israel era em si um sacerdote, pois a função principal do sacerdote era se relacionar com Deus, compreendendo as suas leis, desenvolvendo o seu próprio coração de acordo com o coração de Deus, ouvindo de volta a voz, a opinião, os preceitos do Senhor e manifestando diante daqueles que o viam tudo aquilo que ele relacionava no íntimo com Deus. Mas infelizmente o povo de Israel demorou muito para compreender isso e eles acabaram caindo vez após vez na idolatria, desejando os deuses do Egito, aquilo que eles viviam, aquilo que eles faziam, a cultura, a religião, tudo aquilo que eles pensavam ser realidade do Egito, vez após vez eles traziam de volta para sua realidade fora do Egito. É como aquela velha frase que diz: é fácil tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. O exemplo que nós vimos a respeito disso foi quando Moisés estava lá em cima do monte encontrando com Deus. Provavelmente daqui de baixo eles conseguiam enxergar a nuvem que cobria o alto do monte, mas aqui embaixo eles estavam se relacionando a partir de uma necessidade religiosa de tocar e de ver, de ter uma representação física de um Deus diante deles, caindo em adultério, traindo a confiança do Senhor, quebrando a aliança com o Senhor que ainda estava se desenvolvendo e sendo revelada a eles. Moisés estava no alto do monte recebendo as instruções para a construção do tabernáculo, as instruções das leis, os 10 mandamentos, e eles já estavam aqui entregando seus corações à idolatria. Deus falou a Moisés que ele permitiria que o povo fosse embora sozinho. Moisés falou: de maneira alguma, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. E é nesse contexto todo, ao redor do Monte Sinai, daquela manifestação visível, palpável, audível, que Deus faz a sua aliança com o povo, entrega os seus mandamentos, as instruções para a construção e para a montagem dos utensílios do tabernáculo. O tabernáculo fica pronto e a própria presença de Deus, a glória de Deus vem habitar dentro do tabernáculo. Mas antes que a gente siga para os nossos slides, estudo de Levítico, é importante entender que a própria presença, a glória manifesta de Deus dentro do tabernáculo não era a glória plena de Deus e não era o próprio Deus em sua totalidade presa dentro de uma tenda, ou que se manifestava apenas em cima daquele propiciatório, aquele tabernáculo todo, aqueles símbolos, aqueles utensílios, aquelas ações, aqueles sacerdotes, os sacrifícios, pães, o candelabro, o véu, tudo o que fazia parte daquele tabernáculo era apenas uma representação até dupla, já que ela representava aquilo que o Senhor havia mostrado para Moisés enquanto Moisés estava no alto do monte, talvez uma representação do próprio tabernáculo ou de alguma visão que Deus tenha dado a Moisés lá em cima, algo real. Moisés realmente viu algo lá em cima do monte. Mas também, de certa forma, o tabernáculo representa
dimensões do ministério de Cristo como Messias, que seria o grande libertador de Israel, o homem que encontrou Moisés na sarça ardente, o próprio Senhor que encontrou e fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, o próprio Deus que prometeu à serpente que a semente da mulher pisaria a cabeça dela. Então nós vemos no ministério de Cristo muitas das leis que foram dadas aqui no Monte Sinai sendo abolidas porque elas pertenciam a algo que era simplesmente simbólico a algo que havia de vir. Quando este algo que havia de vir veio, então tornou-se desnecessário aquilo que somente representava o que havia de vir. Quando o Senhor então diz a Moisés: a minha presença vai com vocês dentro do tabernáculo, eu me manifestarei dentro do Santíssimo Lugar. O que Deus estava dando para Israel ali era um ensino, era um temor, era uma representação da presença de Deus para causar o reflexo de santidade dentro do arraial inteiro de Israel. E de muitas maneiras isso foi representado com as muitas mortes que ocorreram dentro do tabernáculo por pessoas que estavam impuras ou rebeldes diante do Senhor. Se o próprio Deus estava presente no meio deles, era imperativo que houvesse uma obediência às leis daquele que regia os céus e a terra e estava habitando no meio deles. Não existem dois senhores dentro do mesmo arraial, nem dois reis dentro do mesmo reino. Um só é Deus, um só é rei, um só é Senhor. E todo o resto deve-lhe a subordinação, a obediência a tudo aquilo que ele deseja. Nós finalizamos então o livro de Êxodo com a glória do Senhor enchendo aquela casa, aquele tabernáculo, aquele lugar de habitação, aquela tenda. E é exatamente neste lugar que nós iniciamos o livro de Levítico. O nome deste livro, Levítico, foi tirado da Septuaginta, que no grego foi dado o nome de Levíticos, porque nos parece que esse livro inteiro foi como um livro de instrução, ou uma porção de instrução para os levitas, para os sacerdotes, para aqueles que iriam trabalhar, ser sustentados pela tenda do Senhor e funcionar como uma própria ferramenta na mão de Deus, como um governo no meio daquela nação. Mas na Tanakh, na Torá, o nome desse livro Levítico é Vaikra, que como nos demais livros da Torá, é relativo às primeiras palavras daquele livro. No caso de Levítico, quando a glória do Senhor adentrou o tabernáculo, o Senhor chamou Moisés de dentro do tabernáculo. Então Vaikra significa o Senhor chamou, ou chamado por Deus. E agora que você entendeu esse contexto, nós podemos seguir adiante sabendo de que este livro foi dado a Moisés e finaliza exatamente com as palavras que dizem: essas são as palavras, as ordens, os preceitos que o Senhor deu a Moisés para que ele ensinasse, para que ele ordenasse toda a nação de Israel. Já a autoria deste livro, nós já compreendemos que tradicionalmente se é atribuído a Moisés, mas infelizmente Moisés não se identifica nos escritos deste livro como sendo o autor primário, escrevendo com suas próprias palavras. Mas nós, como já falei, vamos ficar com a tradição. Moisés como sendo o autor deste livro também, durante a estadia do povo de Israel no Monte Sinai. Já o tema deste livro, o assunto que ele trata, são as várias leis de santidade diante de Deus, assim como o amor ao próximo, os sacrifícios e a pureza ritual, as obrigações sociais, as leis e também as funções dos levitas, tudo aquilo que eles precisavam fazer dentro do tabernáculo e para com o povo. Este livro então ele vai tratar da maneira correta de se adorar ao Senhor dentro do arraial de Israel. Ele vai ensinar a nação de Israel o que eles devem fazer diante de Deus quando eles pecarem, tanto contra Deus quanto uns para com os outros, porque nós precisamos lembrar que eles acabaram de sair de uma nação onde eles eram escravos por 400 anos. Se o povo de Israel simplesmente aplicasse no meio deles as leis sob as quais eles se colocavam debaixo lá na nação do Egito, a nação de Israel seria uma bagunça e morreria ali mesmo no deserto e acabaria tudo. Mas o que havia acontecido era que o próprio Deus os comprou de dentro do Egito. Eles estavam mortos, escravos no Egito. O Senhor pagou um alto preço e libertou
libertou eles da mão do faraó, que os aprisionava. Sangue foi derramado, o poder de Deus foi manifesto para libertá-los, comprando eles para que eles fossem propriedade particular, propriedade especial na mão do Senhor. Eles não tinham Senado, eles não tinham Congresso, eles não tinham governo, presidente ou rei, nada disso quando eles saíram do Egito. Eles só tinham Moisés. Moisés era a boca de Deus no meio deles. Quando Moisés não estava, o circo estava armado. Mas para que ele se tornasse uma nação funcional, uma nação sacerdotal, caminhando diante das outras nações, funcionando como um governo, era necessário que houvesse uma constituição. Regras são necessárias. Aqueles que olham para a graça de Deus sob as lentes da nova aliança e declaram que nós não temos mais leis ou que não há necessidade de lei alguma, viajam na maionese pensando que o desejo do Senhor nunca foi de dar ao povo do Egito leis. Se esse não fosse o desejo do Senhor, o Senhor não teria dado leis. O Senhor não faz coisa alguma que ele não deseja fazer. Debaixo da própria nova aliança, nós veremos lei também. Se nós somos ordenados a ir fazer discípulo, isso é lei. Se nós somos ordenados por Jesus a ter paciência, a orar, a amar o nosso próximo, a sermos mansos, humildes, a não julgar, a não jurar falsamente, todas essas coisas são lei. A questão não é a lei. O problema está no coração do homem que quer viver sem lei. O problema está no coração do homem que quer servir a si mesmo. E imagina o povo de Israel agora se encontrando como propriedade de Deus, recebendo da parte de Deus uma constituição que não se igualava a qualquer outra nação. Nenhuma outra nação tinha as leis da maneira que Israel tinha. Mesmo que, claro, muitas das leis de Israel já eram aplicadas em outras nações, mas não como uma constituição teocrática cujo governo vinha de um sacerdócio, e não de um rei, e não de um faraó, e não de um homem somente. Do meio da nação de Israel, então, Deus separa os levitas, os filhos de Arão, como sendo um tipo de representação governamental. Eles eram o legislativo, o judiciário, a polícia federal e tudo mais. Eles eram a autoridade máxima no meio da nação. Só que isso também não era sem preço. A tribo de Levi não recebeu uma porção de terra como sendo deles. De certa forma, eles nem mesmo eram contados no meio das tribos de Israel, porque muitas vezes Efraim e Manassés tomavam o lugar de José, enquanto Levi era tirado do meio dessa lista. Então, tanto José quanto Levi nem apareciam na lista dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, porque dentro da própria lei do Senhor, ele havia declarado que todo primogênito que nascesse no meio de Israel, sejam filhos, homens, sejam animais, eram do Senhor. Só que ao invés de sacrificarem os primogênitos dos filhos de Israel, a tribo de Levi então tomou o lugar desses primogênitos. Levi então se tornou o primogênito da nação de Israel. E eles serviam integralmente ao Senhor. A porção deles era o próprio Deus. Mas mesmo isso sendo incrível, isso não removia a responsabilidade dos demais habitantes de Israel de viverem em santidade como um sacerdote, porque toda a nação havia sido chamada para viver como um sacerdote. Se você é um padeiro, se você é um açougueiro, você é um padeiro sacerdote, um açougueiro sacerdote, uma professora sacerdote, um pai sacerdote, um agricultor sacerdote, um artista sacerdote, não importa qual é a sua função, você fará a sua função na posição sacerdotal. Isso quer dizer que tudo o que você faz, seja dentro ou fora dos limites do tabernáculo, você faz diante dos olhos de Deus. Você faz para a glória de Deus. Você faz em obediência, em disciplina, em santidade, em excelência para com Deus. Isso tem até uma expressão chamada corandel, vivendo debaixo dos olhos de Deus. Para Israel não havia dessa de quando eu estou dentro do tabernáculo eu sou um sacerdote, fora do tabernáculo eu sou uma pessoa comum, como nós vemos hoje no meio da igreja. Essa divisão, essa dicotomia, o sagrado e o secular, o que é cantado dentro da igreja é sagrado, o que é cantado fora
fora da igreja é secular. A comida que é dentro da igreja é sagrada, a comida fora da igreja é secular. O meu trabalho dentro da igreja é sagrado, mas trabalhar no posto de gasolina é secular. O meu trabalho secular, o meu trabalho ministerial. Para Israel não havia essa divisão. Toda função, toda ação de qualquer morador, habitante, parte do corpo de Israel era um sacerdote diante do Senhor, como sapateiro, ou como construtor, ou como um levita trabalhando na casa do Senhor. Nós pertencemos a Ele e vivemos para Ele. Como nós já dissemos a respeito do local destinatário desses livros do Pentateuco, este em especial nós sabemos muito bem que foi escrito durante a permanência de Israel nas redondezas do Monte Sinai. Então eles chegaram no Monte Sinai 3 meses depois que eles saíram do Egito, e nós não sabemos exatamente quanto tempo eles permaneceram naquela região, mas eles ficaram no mínimo 100 dias ali, contando os primeiros 40 dias que Moisés subiu para receber as primeiras tábuas da lei, depois mais 40 dias que Moisés subiu novamente para escrever as segundas tábuas, depois o tempo de construírem todos os utensílios do tabernáculo, depois o tempo de montar o tabernáculo, depois o tempo de instruir e treinar todos os levitas. O mínimo de tempo que eles ficaram ali foi de 100 dias. O versículo-chave do livro de Levítico, eu vou apontar Levítico 17, versículo 11, que vai dizer assim: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós sobre o altar, para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz a expiação pela vida. Então esse versículo está dizendo que no sangue dos animais está o valor ou o preço pelos pecados do povo de Israel. É como o pagamento de fiança de um condenado. Você pecou, você está condenado à morte. Para que você viva, algo tem que morrer em seu lugar. E esta é a mesma aplicação do sangue de Cristo. O valor do corpo de Cristo naquela cruz estava em seu sangue, que foi derramado e pagou por todas as nossas fianças. Tem até um versículo que eu gosto muito, lá em Apocalipse 5, versículo 8. Assim que o cordeiro pega o rolo da mão daquele que se assenta no trono, e este livro sendo o título de posse da terra, assim como os demais planos da parte do Senhor para serem cumpridos relativos à criação, tudo aquilo que o Senhor planejou e precisa ser finalizado, o cordeiro toma posse daquele rolo como alguém que tem autoridade. Ele não pede para aquele que está sentado para entregar a ele o rolo, nem o que está sentado no trono questiona o fato do cordeiro tomar o livro da mão dele, mas ele faz porque ele deveria fazer, e ele pode fazer. E assim que ele toma aquele rolo da mão do Pai, no versículo 8 vai nos dizer que os seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, uma clara referência aos animais sacrificados no tabernáculo dentro da lei levítica, aqueles cordeiros que removiam o pecado dos pecadores. Cada um dos anciãos e dos seres viventes tinham em suas mãos uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo dizendo: Tu, Cordeiro, tu, Jesus, és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Legal, mas por que ele é digno? Por que ele pode tomar o livro e abrir os seus selos? Eles continuam cantando: porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Peraí, você comprou para Deus homens de toda língua, tribo, povo e nação? Com sangue? Imagina se o sangue de um simples cordeiro era o suficiente para remover o pecado de um homem, ou durante o dia da expiação, um animal removia e levava o pecado de toda uma nação. O que dizer do sangue que corria dentro das veias do próprio Filho de Deus, do Logos, o Deus conosco, o sangue mais valioso que já existiu e que já foi derramado sobre a criação? Foi este sangue derramado que comprou homens de toda língua, tribo, povo e nação. E por que ele comprou? Para que ele comprou esses homens? Para os constituir reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim eles reinarão sobre a terra. O motivo do derramamento de sangue do Cordeiro é uma compra. Assim como Deus derramou sangue para comprar do Egito o seu povo, o seu primogênito, Cristo derramou o seu sangue para comprar homens de todas as nações, para que nós também fôssemos feitos uma nação de sacerdote, participantes da aliança com Deus.
pecamos, e assim como nós pecamos, nós estamos condenados, e se nós quisermos viver, algo tem que morrer no nosso lugar. Cristo morreu no nosso lugar. Nós não precisamos mais sofrer o dano da morte, porque Ele já pagou a fiança. E enquanto nós caminharmos debaixo dessa aliança, nós estamos seguros da morte. E se nós pudéssemos fazer um resumo do livro de Levítico, seria de que a santidade precisa ser mantida diante de Deus, mas ela só pode ser alcançada mediante uma expiação correta, que no caso de Israel eram os animais, simbólicos, mas símbolos e sombras de Cristo, que removia o pecado dos homens, não somente cobria o pecado dos homens. Isso é quase um eco de Êxodo aqui em Levítico, quando Deus ordena a Israel: sede santos, porque eu sou santo. Ou lá o Sermão do Monte, quando Jesus diz: sede santos, como o Pai é santo. Separem-se ao Senhor, assim como o Senhor é separado de vocês. Assim como Deus é puro no meio de vós, sede vós puro diante da terra, porque só assim vocês conseguirão caminhar com Deus, que é santo. Não há como vocês caminharem em impureza e caminharem ao lado de Deus, porque a santidade de Deus irá consumir vocês. Uma coisa interessante do livro de Levítico é que nenhum outro livro da Bíblia contém o peso da inspiração direta como este livro, que vai declarar 38 vezes que Deus disse, Deus falou a Moisés, Deus falou a Arão, Deus falou a Israel. 38 vezes a voz do Senhor rompe e declara palavras eternas ao povo. E isso deveria ser pesado para nós, para que nós entendêssemos que a lei dada a Israel foi dada pelo próprio Deus, não foi invenção de Moisés. E ela é preciosa aos olhos do Senhor. Indo para o nosso esboço do livro de Levítico, então, nós vamos começar no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 38, sendo a nossa primeira porção, que vai nos trazer instruções a respeito das 5 ofertas, 5 expressões de adoração ao Senhor. No capítulo 1, nós vamos ver a respeito das ofertas queimadas. E quando nós falamos a respeito dessas ofertas queimadas, esses holocaustos, é legal observar que essas ofertas eram como um tipo de refeição simbólica. Elas eram queimadas diante de Deus, mas o sacerdote comia uma parte da gordura diante de Deus, em comunhão com Deus. Era como participar de um piquenique, tendo Deus como seu anfitrião da obra que Deus estava fazendo na vida dessa pessoa que sacrificou a ele. Participantes da obra de Deus. E essa oferta de holocausto, oferta queimada diante do Senhor, tinha como objetivo obter o perdão do Senhor pelos seus pecados. Você ofereceria ou um bezerro, ou ovelhas, cabras, ou rolinhas, ou pombinhas, dependendo do seu status social. No capítulo 2 nós vamos falar sobre as ofertas de cereais, ou ofertas de manjares. Essas ofertas tinham o intuito de adorar ao Senhor como provedor, como Deus que abençoava a colheita e provia alimento para a nação. Das ofertas cruas, te ofereceria a flor da farinha com azeite e incenso. Das ofertas cozidas no forno se ofereceriam bolos asmos, da flor da farinha amassada com azeite, e as outras ofertas aqui de cereais que seriam para adorar ao Senhor em agradecimento pela colheita, agradecimento pela provisão. No capítulo 3 nós vamos ver as ofertas de comunhão, ou ofertas de paz, oferta de gratidão, ou ofertas voluntárias. Para isso tragam bezerros, carneiros ou ovelhas, e a gordura e o sangue desses animais eram oferecidos ao Senhor, mas era proibido que se comessem da gordura ou da carne dessas ofertas. Elas deveriam ser queimadas. E depois nós temos as ofertas pelos pecados, ou ofertas para purificação. E é interessante essas ofertas porque elas falam a respeito de pecados acidentais, pecados que você não sabia que havia cometido ou que nem sabia que existiam. Na verdade, existe uma definição para esses pecados na Bíblia. Se chama pecado por ignorância. Até mesmo ser ignorante da lei te torna culpável. Você é culpado por não saber o que você deveria saber. Peraí, mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância? Não é bem assim. Aquilo que você deveria saber, por ser parte da nação de Israel, te torna culpado quando você vive sem a consciência daquilo. E ao cometer esses erros que você não sabia que cometeu,
ou que não sabia que eram pecados, você precisa sacrificar e oferecer ao Senhor para remover o pecado culpável de ignorância. Você traria um novilho, ou um bode sem mancha, ou uma cabra, ou uma ovelha, que também deveria ser pura, sem mancha alguma. E por último, nós temos as ofertas pela culpa, ou para reparar danos. Isso pode ser por pecados ocultos, por ter ouvido e não denunciado uma blasfêmia, por ter tocado um animal morto, ou uma imundícia humana, por jurar fazer o mal, ou por ter feito mal contra alguém, ou talvez por ter tocado algo que era santo ao Senhor, ou por ter ignorado as regras de santidade ou das coisas santas. Essas ofertas eram tragas para o sacerdote, que administrava a oferta diante do Senhor. Então, recapitulando as 5 ofertas: ofertas queimadas, ofertas de cereais, ofertas de comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A segunda parte do nosso esboço, Levítico 8, versículo 1 até o 10, versículo 20, que é literalmente o começo do sacerdócio. Aqui nós vamos ver a separação dos levitas como sendo o primogênito do povo, essa tribo sendo separada e consagrada ao Senhor para o serviço, para a adoração, para a função de interagir com Deus e interagir com o povo em nome de Deus. Isso é muito importante, é algo que eu repito vez após vez, de que o sacerdote ele não é representante do povo diante de Deus, mas ele é representante de Deus ao povo. Então ele não é boca e ferramenta do povo para dizer a Deus o que Deus deve fazer, mas ele é ferramenta e boca de Deus para o povo, dizendo ao povo o que o povo deveria fazer, quais regras eles deveriam seguir, qual é o desejo de Deus para com eles. Por isso a necessidade do sacerdote de conhecer ao Senhor, de conhecer as leis do Senhor, os desejos do Senhor, o coração do próprio Deus, para que assim ele possa falar ao povo de acordo com os desejos do Senhor. Mas mesmo eles sendo representantes do próprio Deus no meio do povo, eles não eram isentos da lei que eles mesmos representavam. Aquilo que eles proclamavam estava acima de suas cabeças. A lei que eles representavam era a lei sob a qual eles se colocavam, sendo eles então os primeiros exemplos de seguidores da lei do Senhor, para que então eles tivessem a autoridade, a moral de dizer ao povo o que fazer relativo à lei do Senhor. Então, por eles serem sacerdotes, não significava que eles poderiam fazer o que eles quisessem. A pessoa certa fazendo a coisa errada é pecado diante do Senhor. Não interessa o seu nome ou a sua posição, fazer a coisa errada é abominação ao Senhor. E é nessa porção que nós vamos ver o melhor exemplo disso no capítulo 10, com Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, levitas, sacerdotes. Eles estão lá servindo no tabernáculo, uma hora um olha para o outro, rapaz, nós dois somos os próximos na linhagem, os próximos representantes. Papai Arão morrer, somos nós aí, um de nós vai ser o sumo sacerdote dessa casa aqui. Já sei o que nós vamos fazer. Bateu uma curiosidade aqui agora, como é que será que Deus se manifesta no meio dos querubins sob o propiciatório atrás do véu do Santíssimo Lugar? Já sei. Nós já sabemos as regras, já entendemos o funcionamento. Nós vamos encher o incensário de incenso, vamos entrar atrás do véu balançando o nosso incensário e o próprio Deus vai se manifestar a nós. Vamos que vamos? O irmão falou, cara, é agora, vamos lá. Os dois entraram bonitinho atrás do véu. Quando balançaram seus incensários, Deus realmente se manifestou e eles morreram. Morreram porque ofereceram fogo estranho, incenso estranho. E o que é que isso significa? Significa que eles eram estranhos diante de Deus. Somente o sumo sacerdote deveria entrar atrás do véu e num dia específico para fazer algo específico diante do Senhor. Não é oba-oba, não é casa da sogra, qualquer um entra e faz o que quer. E aí no versículo 3, Deus fala a respeito da situação depois de ter matado a Nadab e Abiú. Deus diz assim: manifestarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e assim eu serei glorificado no meio do meu povo. Qualquer um que chegar perto de mim vai entender que eu sou puro e não se pode interagir comigo de qualquer maneira. Eu não sou seu mano, eu não sou seu brother, eu não sou seu tio. Se entrar onde não foi chamado, vai morrer.
Se mentir, se trouxer o que eu não pedi, se fizer o que eu não pedi, se não fizer o que eu pedi, vai morrer. Se você quer fazer parte do meu povo, se você quer viver santo como eu sou santo, assim que nós devemos ser. Eu não pedi para nenhum levita, para nenhum sacerdote adentrar o meu tabernáculo, o meu santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote poderia ter entrado. E não é o dia para isso. E é assim que todo o povo vai me glorificar e vai temer o meu nome. Quando Deus diz isso para Abraão e para Arão, o que é que Abraão diz? Nada. Seus 2 filhos acabaram de morrer. E a palavra diz que Arão ficou em silêncio. Ficou em silêncio porque ele sabia que seus filhos estavam errados. E Deus foi justo por ter feito o que ele fez. Qual é o papel de Arão agora? Ensinar os outros filhos de Israel a não cometerem pecados contra o Senhor, a não oferecerem fogo estranho, ofertas estranhas, ofertas impuras, falar ao Senhor, falar contra o Senhor, falar do Senhor de maneira errada, porque o Senhor é digno de ser temido, é digno de ser adorado, Ele é santo, Ele é puro, e a sua casa não é casa de oba-oba. Depois a próxima parte do nosso esboço vai de Levítico capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 16, versículo 34. E essa porção é específica sobre pureza e impureza, o que é aceitável e o que não é aceitável ao Senhor. E é basicamente isso que significa: algo que é puro é aceitável, algo que é impuro é inaceitável. É abominável ao Senhor. E sendo abominável, não deve adentrar no tabernáculo, não deve ser usado no tabernáculo, e muitas vezes nem dentro do arraial de Israel. Deve ser colocado do lado de fora do acampamento, porque nem no acampamento deveria ficar. Algo interessante de que dentro dessas leis, o contexto dessas leis, nós hoje no século XXI precisamos compreender que muitas dessas leis eram simbólicas, assim como muitas se tratavam de higiene, como por exemplo a mulher que deu à luz, porque ela deu à luz, ela estava impura. A mulher que estava em tempo de menstruação, essa mulher estaria impura. Ou um homem que derramou acidentalmente sêmen durante a noite, estaria também impuro. Mas se Deus é quem criou o corpo da mulher e do homem para funcionar da maneira que ele criou para funcionar, por que é que ele mesmo está chamando aquilo de impuro? Porque naquele contexto, naquela situação, naquele tempo, uma mulher menstruada no meio do arraial poderia causar infecções, poderia causar morte no meio do povo. Uma mulher que havia dado à luz precisava ser lidada com atenção, com pureza, com higiene, que no meio do deserto seria muito difícil. Um homem com feridas abertas ou com sangramento, com lepra, precisava ser removido do meio do povo. E aquele homem era impuro, era inaceitável. E somente assim o povo não seria infectado com aquela enfermidade. Se aquela enfermidade se alastrasse no meio da nação porque ele era aceitável, a nação inteira poderia ser dizimada por causa daquilo que bastava ser lidada com uma quarentena, isolamento. Deixe que a pessoa que está nessa condição ficar onde está, sem interação. Já já ela volta a ser aceitável e pura diante do Senhor e diante da nação. Então a obediência a estas leis gerava tanto pureza, quanto santidade, quanto higiene e saúde. E é nessa porção que nós vamos ver a respeito das cerimônias de purificação ou das ofertas para a purificação. Também no capítulo 16 nós vamos ver a respeito do dia da expiação, um dia separado para a purificação do tabernáculo, purificação do sacerdócio, purificação da nação. Uma vez ao ano o sacerdote iria seguir esse ritual. Ele ia tomar banho, vestir suas roupas sacerdotais, sua túnica de linho, sua cirola, seu cinto, sua mitra, ia trazer um novilho para o perdão do pecado e um carneiro para o holocausto, para ser queimado até o final. Depois trazer 2 bodes para o perdão. Ele iria pegar esses 2 bodes, lançar sorte. Um dos 2 seria sacrificado no altar do Senhor para perdão do povo. E o outro bode receberia a imposição de mãos para que ele carregasse todo o pecado e iniquidade da nação. E esse bode iria ser expulso do meio do arraial para ser amaldiçoado longe da nação, enviado ao deserto. Esse seria o bode expiatório, o bode emissário, Azazel. Aí o sumo sacerdote faria um sacrifício por si mesmo para santificar o sacerdócio e iria pegar o segundo bode
iria sacrificar para a purificação do povo de Deus. Todos esses sacrifícios faziam parte do entendimento de adoração e reposição de vida, já que o sangue continha valor. A vida deste meu animal em meu lugar. Hoje nós não precisamos entregar um animal pela nossa vida, porque Cristo já pagou um valor suficiente pela minha vida. Ele é o cordeiro que remove o pecado do mundo. Depois nós vamos ver de Levítico capítulo 17, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 55, a respeito do código de santidade. A primeira parte até o capítulo 20, nós vamos ver a respeito da santidade pessoal e da santidade social. Depois, regulamentos sobre comportamentos sexuais, práticas de boa vizinhança e o cuidado com o próximo, porque afinal das contas você não está vivendo sozinho. No meio dessa porção nós vamos ver os tipos de relações sexuais que são proibidas, inaceitáveis, abomináveis ao Senhor. Relação com seu pai ou com sua mãe, com a mulher do seu pai, com a irmã do seu pai ou com a irmã da sua mãe, com seu neto ou sua neta, com sua enteada ou enteado, ou com a sua irmã por parte de pai somente, ou com sua irmã ou irmão por parte de mãe somente, com a mulher do seu tio, com a sua nora, com sua cunhada, relação com a filha da sua mulher, relação com duas irmãs, com uma mulher menstruada, com a mulher de outro homem, com uma pessoa do mesmo sexo, ou relacionamento com um animal. Todos esses relacionamentos, todos esses tipos de comportamentos sexuais são abomináveis aos olhos do Senhor, segundo as leis entregues ao povo de Israel. E ele finaliza essa porção dizendo que é proibido oferecer os seus filhos a Moloque, proibido oferecer os seus filhos em orgias e em cerimônias de idolatria sexual. A segunda parte até o capítulo 24, voltamos ao assunto de santidade cerimonial e religiosa, que vai falar sobre regras para os sacerdotes, a respeito de ofertas, consumo de ofertas, festivais religiosos diversos e regras internas do tabernáculo. Aqui nós vamos ver quais festas deveriam ser celebradas pelo povo de Israel. O sábado deveria ser guardado semanalmente, a Páscoa celebrada no dia 10 do primeiro mês, tudo isso no calendário judaico. A festa dos pães asmos, do dia 15 ao 21 do primeiro mês, a festa das primícias, no primeiro dia da colheita, a festa de Pentecostes, 50 dias depois da celebração das primícias, a festa das trombetas, no primeiro do sétimo mês, que é a celebração do Ano Novo, a celebração do dia da expiação, ou o dia do perdão, que acontece no dia 10 do sétimo mês, é aquele dia que o sumo sacerdote entra no Santíssimo Lugar, e a festa dos tabernáculos, do dia 15 ao 21 do sétimo mês também. A terceira e última parte dessa porção vai falar sobre blasfêmia contra o Senhor, sobre as manifestações de graça da parte do Senhor durante os anos, do descanso para a terra e da libertação de servos. Aqui que vai falar sobre o ano do descanso da terra, sobre trabalhar a terra e colher da terra por 6 anos, mas no sétimo ano não se deveria trabalhar a terra para que a terra descansasse. E o ano do jubileu, que deveria ser celebrado de 50 e 50 anos. Esse era o ano que se libertava os servos, as terras voltavam à posse dos seus donos originais, e se alguém quisesse vender novamente sua terra, o seu valor seria de acordo com a quantidade de colheitas daquela terra em relação ao próximo ano do jubileu. Mas a terra não deveria ser vendida perpetuamente. Um fato interessante a respeito dessas duas leis é de que o ano do descanso da colheita da terra nunca foi cumprida pelo povo. E então Deus contou o número de anos que o povo não cumpriu e não deu descanso à terra e os levou para o cativeiro exatamente no mesmo tempo de descanso que eles não deram para a terra, para que a terra tivesse descanso. A penúltima parte do nosso esboço vai de Levítico capítulo 26, versículo 1 até o versículo 46, onde nós encontramos as sanções da aliança. Esse é o momento onde Deus fala com o povo a respeito da aliança, da sua habitação no meio deles, e ele vai dizer basicamente isso: se vocês cumprirem tudo aquilo que eu estou ordenando, é nós, estamos junto. Mas se vocês não cumprirem, sou eu contra vocês. E do versículo 11 ao 13 ele vai dizer algo bem legal: eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, quer dizer, eu vou morar no meio de vocês, e não sereis uma abominação para mim. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrei as traves do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Aí ele vai dizer: mas se não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, pá, pá, pá,
pá, cajadada. E aqui ele vai declarar a bênção daqueles que obedecerem, que receberão fartura, segurança, paz. Os inimigos deles vão fugir, terão muitos frutos, terão muitos filhos. E também a punição daqueles que não obedecerem, que sofrerão com as doenças. Eles vão fugir dos seus inimigos, terão seu castigo aumentando 7 vezes mais, morrerão pela espada, morrerão pela fome, sofrerão destruição, viverão em lugares desertos, serão espalhados pelas nações, serão perseguidos e com certeza consumidos pelos seus inimigos. Mas se no meio disso tudo vocês se lembrarem do Senhor e se arrependerem e se humilharem diante do Senhor, com certeza o Senhor mostrará a graça e se lembrará do seu povo e se lembrará dessa aliança e vos trará de volta da terra para onde eu enviei vocês. Essa é a porção onde nós encontramos este parágrafo da lei, do contrato, da aliança de Deus com Israel. E por último nós temos a porção de Levítico capítulo 17, versículo 1 até o versículo 34, que vai falar a respeito das leis de resgate. O livro de Levítico vai finalizar então falando a respeito dos animais, do campo, dos homens que forem oferecidos ao Senhor, que forem consagrados ao Senhor, se a terra ou se o animal ou se o filho ou se o próprio homem que se ofertou diante do Senhor se separou ou fez voto diante do Senhor, como é que eles resgatam essas posses? Quais ofertas? Quanto dinheiro? O que deve ser feito ao sacerdote? O que deve ser feito pela terra diante do Senhor? Que esse pagamento precisava ser dado ao sacerdote, de que tudo aquilo que for consagrado ao Senhor não se pode vender, não se pode penhorar, não se pode passar para frente porque pertence ao Senhor. E aí nós vamos finalizar o livro de Levítico com as seguintes declarações no versículo 34. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os israelitas no Monte Sinai. Esse versículo vai nos apontar para o lugar onde eles estavam, quem recebeu a lei do Senhor e para quem era a lei do Senhor. Não era somente para os levitas, mas para o sacerdócio israelita com toda a nação diante do Senhor. Em especial os levitas, mas não exclusivamente os levitas, porque assim como todos nós, dentro do sacerdócio de Cristo, vivemos diante de Deus integralmente, todos os israelitas debaixo da aliança com Deus vivem integralmente diante do Senhor, para a glória e louvor do Senhor. E é assim que nós encerramos o nosso livro de Levítico, esperando já a nossa próxima aula. Se Deus quiser, a gente se vê lá. Deus os abençoe.